Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulos 10 até o capítulo 13. Vocês vão perceber aqui nesses capítulos uma série de ensinamentos práticos, uma série de questões morais, né? E apenas um milagre aqui, tá? Porque a gente sabe que o Evangelho de Marcos ele é rico em ações, porque falava para o povo que estava sofrendo em Roma, para os cristãos perseguidos em Roma, que viviam na época de Nero, lá que botou fogo em Roma, os cristãos foram perseguidos. Mas a gente tem que lembrar que a perseguição forjou o caráter daquelas pessoas, a perseguição, de certa forma, ajudou o Evangelho a se expandir. Meu irmão, minha irmã, capítulo 10, Jesus vai falar sobre a questão do divórcio. Então, saiu dali, foi para a região de Judéia, para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, ele ensinava. Jesus sempre ensinava. Não é? Alguns fariseus aproximaram-se dele e para pô-lo à prova, perguntando: o que é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Por quê? Tá, pondo à prova. Porque essa é uma das questões que estava na lei de Moisés. Na lei de Moisés, da aliança do Sinai, né? E Jesus perguntou: o que Moisés lhe ordenou? Disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim não serão dois, mas somente uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Meu irmão, minha irmã, é só uma questão aqui em que por trás disso aqui existe o fundo que está lá em Gênesis, criou homem e mulher, né? Aqui Jesus está falando da preservação, do nascimento da família, como acontece, e da preservação da família. Não haver separação. É o que Jesus está dizendo aqui, o que Deus colocou na lei. Preservar a família. Mas por causa do coração duro daquelas pessoas, por causa da falta de entendimento, é que Deus permitiu que Moisés desse a lei do divórcio, né? Jesus também vai falar das criancinhas. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir as minhas criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. São semelhantes na humildade, são semelhantes no coração puro, meu irmão, minha irmã. Aquilo que está escrito no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, está falando que sejam como criancinhas, sejam humildes, dependam exclusivamente de Deus. Sejam a folha de um livro de página em branco, para Deus escrever a sua história ali. Dependam de Deus. E Jesus vai ensinar sobre o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: não, por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um só, que é Deus. Jesus aqui está se colocando na condição de homem, porque Jesus era plenamente divino e plenamente humano. Mas Jesus se esvaziou da sua glória e disse: não há um só, que é só Deus, bom que é só Deus. E realmente não há ninguém bom, só um é bom, Deus. Só há um justo, só há um justo, só há um ungido. Né? Nós somos justificados a partir do sacrifício do ungido. É diferente, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tem obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Essa palavra aqui, o amou, você pode entender que como Jesus teve compaixão. Por quê? Porque
Jesus ia falar assim para ele: falta-lhe uma coisa, disse ele, vá à venda o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terás um tesouro no céu, depois vem e siga. Jesus, diante disso, o jovem ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse: como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus disse: difícil, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, um rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo do agudo do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus aqui não está condenando o rico, não está mandando ninguém vender nada, no sentido de venda propriamente, de comércio, porque se fosse esse o fundo da história, estava dizendo assim: vai e vende aos ricos e compre com sua ação um tesouro no céu. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, quando o amor, ele teve compaixão por causa do apego ao dinheiro. Quando se refere ao rico, aqui se refere à quantidade, o apego aos recursos financeiros. É disso que está falando aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É disso que Jesus está falando aqui. Porque não é o que você faz que te salva, não é a obra, é a fé. A gente vai ver mais na frente, a fé que salva. Porque se fosse nesse sentido aqui, Jesus está dizendo que você pode ser salvo pela obra e não pela graça. Né? Jesus vai dizer novamente sobre sua morte e ressurreição. Iam subindo para Jerusalém e Jesus à frente. Os discípulos estavam admirados enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou os 12, né, à parte, e lhe disse o que haveria de acontecer. Então, subindo para Jerusalém, Jesus disse: e o Filho do Homem será entregue aos chefes sacerdotes, aos mestres da lei. Eles condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombaram dele, cuspirão nele, aceitarão e o matarão. E 3 dias depois ressuscitará. Na verdade, os apóstolos não entenderam essa mensagem na hora, somente depois. Isso aqui é uma profecia, uma predição da sua missão, da conclusão da sua missão, né? E a gente vai ver que Jesus depois vai curar um cego chamado Bartimeu. Bar, quer dizer, em hebraico, filho. Então, filho de Timeu, não tem um nome. Bartimeu não é o nome. Bartimeu é uma referência ao homem cego, é Bartimeu, filho de Timeu. Né? Quando chegou a Jericó, Jesus e seus discípulos, juntamente com a multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, né, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, não porque fosse filho diretamente, mas porque era Jesus é o cumprimento da promessa de Deus a Davi. Haverá sempre uma pessoa sentada no seu trono. E aqui, Jesus é o rei davídico, é o rei messiânico, né? E ele é o próprio Messias. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E ele gritava mais ainda, né? E o cego, Jesus mandou: chamem-no. Chamaram o cego: levante-se, está chamando. Lançando sua capa para o lado de salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Jesus lhe perguntou, o cego. Mestre, eu quero ver. Jesus, vai, a tua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguiu pelo caminho. E aqui outra lição, meu irmão. Outra vez ensinando aqui que a graça salva, não a obra. Não, Jesus teria dito aqui, ao enxergar, outra vez, se você enxergar, você seria salvo. Não, Jesus não disse isso aqui. Jesus o curou, mas disse depois: a tua fé te salvou. A fé em Cristo Jesus salva a gente, porque a gente aceita. Jesus recebe perdão e a graça e a gente é justificado. Percebe que o Evangelho todo tem esse sentido? Salvação pela graça, não pela obra. E a obra, a fé sem obras é morta, e a obra sem fé é morta, como está dizendo, mas a fé produz a boa obra. Percebem? E a graça não é favor que a gente mereça, como está dizendo aqui. O cego não merecia ser curado, mas a fé dele o levou a Cristo. Cristo curou a sua cegueira física e espiritual aqui.
E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia. Betânia era a terra de Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs, né? Como vocês vão ver no outro evangelho. Vão ao povoado que está diante de vocês, logo entrarem, verão um jumentinho. Jesus mandou alguém lá para tirar para apanhar aquele jumentinho e perguntar: por que você está levando o jumentinho? O senhor precisa dele. Em algumas palavras, em algumas traduções, diz: o senhor admite, no sentido de precisar, é necessário, né? Mas logo devolverá. Contrário, e aí, meu irmão, aqui o famoso domingo de Ramos. Ele vai entrar, colocam no lombo do jumentinho para Jesus se assentar e vão jogando ramos pelo caminho e diz: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o rei vindouro do nosso pai Davi. Referência a Jesus, o reino de Jesus. Jesus entrou no templo, entrou em Jerusalém, entrou no templo, e no templo Jesus observa aqueles cambistas, aquela venda, aquele consumo. Jesus, indignado com aquilo, vai purificar o templo. E começou a expulsar os que estavam ali vendendo, comprando, derrubou a mesa. Jesus não bateu em ninguém, como falam aí. Derrubou a mesa dos cambiadores, que vendiam as pombas, que eles inflacionavam e roubavam, porque haviam muitos animais machucados, feridos, e um dos preceitos da lei judaica, que sofria esses animais em bom estado, em boa saúde, havia todo um preparo, uma condição para o animal ser ofertado em sacrifício. Jesus fala isso lá em Jeremias e em Isaías. Me adora de qualquer maneira. Jesus fala isso lá em Malaquias também. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando que Deus fala isso para os profetas, né? Deus fala isso para os profetas. Todo o Evangelho, o Antigo Testamento, aponta para Jesus. Né? Jesus era o Cordeiro imaculado, sem defeito e impecável. Né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela corrida de ladrões. Jesus derrubou, expulsou e aquilo provou indignação. Os chefes sacerdotes, ao ouvirem essas palavras, começaram a procurar uma forma de matar Jesus, pois temiam que ele, visto com toda a multidão, e a multidão estava maravilhada com seu ensino, temiam alguma rebelião. Jesus não era um revolucionário, Jesus nunca foi um revolucionário, Jesus não foi um político, não criou atos políticos. Como tentam se colocar hoje aí, colocando o evangelho aqui como um ato político. Meu irmão, minha irmã, o evangelho não é um ato político, nem um compêndio de autoajuda. O evangelho é um ensinamento de Jesus Cristo para que sejamos salvos. Jesus vai passar perto da figueira seca e viu que a figueira que ele tinha amaldiçoado anteriormente estava seca desde as raízes. Tenham fé em Deus, não está seguro. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, não duvidar em seu coração, mas que acontecerá, assim será feito. E aqui, meu irmão, a gente percebe Jesus falando sobre a questão da fé outra vez, né? Outra vez. E quando fala da figueira completamente seca até as raízes, ele está falando de uma advertência devido do juízo que viria sobre Jerusalém em 70 com a invasão romana do general Tito, que derrubou o templo, né? E nunca mais foi edificado o templo. Irmão, o templo não foi edificado. Hoje não existe no cristianismo, não existe, a gente está falando do cristianismo, não existe sacerdote, não existe templo, o templo foi derrubado. Não existe um profeta para ungir um sacerdote, porque as profecias estão aqui na lei. E o último profeta está escrito aqui na Bíblia, foi João Batista. Todas as profecias estão contidas aqui, meu irmão, minha irmã. Porque eu falo que que Deus me revelou, não tem dom de revelação por ele, não. Não existe dom de revelação. Não é um dos dons que está descrito na Bíblia. Tá? E no capítulo 12, Jesus vai contar a parábola dos lavradores que tem lá em Mateus 21, 33 e Lucas 29, 19. Né? Jesus começou a falar por parábola. Jesus sempre ensinava por parábola. Certo homem plantou uma vinha, colocou a cerca ao redor dela, cavou um tanque de prensar uva, construiu uma torre, depois arrendou a vinha aos lavradores e foi fazer uma viagem.
E aí, na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber parte do fruto, mas eles o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. E enviou outro, ele bateu na cabeça, matou, enviou ainda muitos outros que bateram, outros mataram e humilharam, né? E por fim Jesus vai, conta que o lavrador, o dono da vinha, enviou o seu filho amado. Enviou o filho amado, assim, esse aí, meu filho, esse aí, vão respeitar porque é meu filho, o dono da vinha está pensando lá. E mataram o filho do dono da vinha. Do que ele está falando aqui? Ele vai concluir falando aqui. A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Meu irmão, minha irmã, o que ele está falando aqui, quando é algo maravilhoso para nós, é futuramente o sacrifício de Jesus na cruz, a salvação pela graça, pelo favor merecido que não merecemos, mas ele está dizendo aqui que Deus mandou profetas, e falou, chamar, ó Israel, ouve, ó Israel, mataram os profetas, humilharam, mandaram embora, e por final mataram aqui nesse contexto, Jesus, que era o filho do dono da vinha, que é Deus. Jesus vai ser morto, vai ser crucificado, vai ser ressurreto para nos salvar. É disso que ele está falando aqui, está predizendo a sua própria morte aqui. E vai continuar. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos. Lembrando que fariseus e herodianos eram, entre outras questões, parte política da história. Herodiano, que Herodes Filipe. Herodes era uma classe. Filipe era um nome, Herodes Petraque, Herodes o Grande, Herodes Filipe. Né? O Herodes é uma classe, é um nome da classe. Filipe é o nome verdadeiro. E eles chegaram lá, se aproximaram. Mestre, sabemos que é íntegro e não te deixe se influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência do nome, mas ensinas com verdade, conforme a verdade, o caminho de Deus. Ou seja, eles reconhecem, mas não aplicam. Eles reconhecem Jesus, mas rejeitam Jesus. Né? Perguntou, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus perguntou a ele assim, por que vocês estão me testando, me colocando na prova, seus hipócritas? Me dá uma moeda aqui, um denário. Um denário era uma diária de trabalhador naquela época, né? Olhou a moeda, perguntou, de quem é essa inscrição aqui e essa imagem? E eles responderam de César. Jesus então disse, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, está dizendo aqui, paguem a César o que é devido, deem a Deus a sua honra e glória merecida, que só ele é digno de louvor e adoração. Meu irmão e minha irmã, aqui além de tudo ele está contrapondo aqui a divindade de César. Por trás desse plano aqui, está contrapondo a divindade de César. E dê a Deus o que é de Deus. Está separando aqui a questão terrena da questão espiritual. Meu irmão, está dizendo aqui, essa carnalidade é de César. Deus não. E outra coisa, está dizendo também, eu não sou um revolucionário. É mentira, Jesus não é comunista, coisa nenhuma, é mentira. Aliás, o marxismo, como a gente entende, nega Jesus Cristo. O marxismo nega a religião. Ele diz que a religião é obra do povo. Meu irmão, minha irmã, também com as atrocidades que a gente vê aí nos palcos, aí, nas plataformas sendo pregadas, até Jesus Cristo naquela época se viesse estranharia. Porque é um absurdo que se vê hoje teologicamente pregando ali. É um absurdo. Jesus não era um revolucionário, Jesus não era um comunista, Jesus estava ali salvando o povo. Jesus disse várias vezes, os pobres sempre terei convosco, mas a mim, quer dizer, a presença dele aqui não. Então, Jesus disse também, dá-lhe voz comigo. Ele estava ensinando, não estava ensinando, ele estava ensinando a repartir ali, mas não é um repartir meramente político, é um repartir a partir do amor ao próximo. Né? E vão perguntar a Jesus, qual o maior do mandamento? Jesus respondeu, o mais importante é esse, ouve, ó Israel, quer dizer, chamar, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, todo o teu entendimento, todo o seu coração, quer dizer, com todas as suas forças. Você tem que amar a Deus até acima da sua própria vida. Porque Deus
é o provedor e a própria provisão, por isso que ele não falta, né? Mas interpreta errado também o Salmo 23, versículo 1, né? E o segundo isso, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Meu irmão, minha irmã, amar a Deus, não amar o próximo, você não ama Deus, né? O seu dom é sempre para o próximo, não é para servir a você e nem você servir dele. Seus olhos, você só consegue se ver com o reflexo no espelho, mas você está sempre à frente do seu próximo. E aqui vai falar ainda da oferta da viúva. É interessante a gente observar que muitos usam esse texto da viúva aqui para justificar o dízimo, o que é errado, o que está dizendo aqui, quando ele chegou na frente lá do local, o local onde eram colocadas as contribuições, observar a multidão, colocando na caixa lá, e a viúva colocou a moedinha que tinha pobre lá, moedinha que tinha pobre, colocou a moedinha que tinha pobre, que era o que tinha para sobreviver. Aqui, Jesus não está falando do dízimo, não está falando de se sacrificar, de você se sacrificar a tal ponto. Jesus não está falando aqui de nada disso, de dinheiro, de coisa nenhuma. Jesus está falando aqui que ela doou aquele dinheirinho que ela tinha para o pobre por amor ao próximo. Ou seja, o amor ao próximo é um amor sacrificial para o próximo, meu irmão, minha irmã. É preciso entender isso, né? Aqui, quando ele está falando aqui, não é um amor filéu, o verbo filéu, não, aqui o verbo é agapau, amar no sentido sacrificial. E ela se sacrificou aqui para ajudar o próximo, dando o que ela tinha somente para salvar a vida do próximo. Isso está sendo representado aqui. Não é conforme falar, você dá de coração, dízimo, não sei o quê, não sei o quê. Até porque Jesus estabeleceu o dízimo nenhum aqui. Isso tudo, o dízimo é uma questão do judaísmo. Jesus não tirou, Jesus não tirou, não aboliu. Mas é uma questão do judaísmo, assim como o sábado, meu irmão. Então, a questão da oferta e do dízimo, que a gente deve entender é que quando a gente faz aquilo, a gente se a gente não der, não vai ter maldição, e se der, não vai ter bênção. Preste atenção no que está sendo dito. O que está sendo dito aqui é que as ofertas dízimo, por minha, junto com outros montantes, outras pessoas fazendo aquele montante, a oferta, o dízimo na igreja é para atender a necessidade do próximo. E eu sou igreja com você. Eu sou igreja com você. Então eu posso pegar minha moedinha aqui, sua moedinha aqui, juntar e seguir o próximo que está necessitando ali. É preciso entender que não tem nenhuma revolução a respeito disso aqui. E entender que o texto de Malaquias é uma advertência contra isso tudo que está sendo feito e falado erradamente, quando ele condena os sacerdotes lá. Tá? Jesus vai falar do final dos tempos. Que construções magníficas está falando aqui. Estão vendo todas essas construções, perguntou não ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus está falando da destruição do templo aqui, meu irmão e minha irmã. Muitos dizendo que muitos virão meu nome para enganar. Vocês fiquem atentos, pois serão entregues aos tribunais. Está falando aqui do futuro aqui dos discípulos dos apóstolos que foram martirizados, né? Naquele dia, após aquela tribulação só escurecerá e a lua não dará a luz e as estrelas cairão no céu. Verão o Filho do Homem de sua grande glória. Aprendam a lição da figueira, quando seus anos se renovam, suas folhas começam a brotar, você já sabe que o verão está próximo, meu irmão. Isso aqui é chamado aqui, nessa questão de marca, essa sessão aqui, é chamada sessão do Sermão do Monte. Por quê? Pode ser dividido em 5 sessões. A profecia de Jesus, como a gente viu, sobre a destruição do templo, que ocorreu em 70, as perguntas dos discípulos, a advertência contra os enganadores, os falsos sinais, e a vinda do Filho do Homem, e a lição da figueira e exortação à vigilância. Jesus está exortando aos apóstolos a serem vigilantes aqui. Assim como Jesus exorta os apóstolos a serem vigilantes, Jesus nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que nos alerte o tempo todo, para que sejamos vigilantes, para que nos arrependamos e o Espírito Santo nos confronte e nos convença do pecado, justiça e juízo. Que Deus abençoe.